Olá a todos, eu sou o professor Luciano e na aula de hoje nós vamos fazer a terceira parte do exercício de estoque, que é gerar o gráfico de custo de manutenção de estoque, custo de pedido e o custo total de estoque. Então a gente calculou nos itens anteriores do exercício o consumo anual do contrafilé. Então ele tem uma demanda anual de 1.500 quilos. O custo unitário de pedido deste item é R$ 340. O custo do produto armazenado é de 40%, né? Isso tudo são itens que a gente obteve do exercício, né? 40% do seu valor. O preço unitário é R$ 36 o quilo. Esse valor a gente havia calculado é, um leque, né? Ou seja, o lote econômico de compra segundo desconto por quantidade. E aí também a gente fez a escolha do fornecedor segundo o menor custo que se descobriu. Então, com esses dados, a gente vai gerar este gráfico que a gente pode visualizar aqui, o gráfico clássico de custo de estoque. Então você tem essa linha aqui, né, representando em vermelho o custo total, que é a soma do custo de pedido com o custo de produto armazenado, e o custo representado pelo gráfico verde, ele é o custo de pedido, que ele tende a diminuir conforme aumenta a quantidade solicitada, comprada. E ao contrário, o custo de manutenção de estoque ele tende a aumentar conforme a quantidade que se compra. Quanto mais se compra, maior vai ser o seu custo de manutenção de estoque. A gente viu por diversos fatores: mão de obra, área destinada ao armazenamento, equipamentos para movimentação desse estoque, etc. Bom, então a gente vai gerar um gráfico parecido com este aqui, né, segundo os dados que a gente obteve do exercício. Aqui eu coloco uma fórmula, né, para a gente poder se guiar e fazer o cálculo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir aqui o custo, né, já que esse 266 quilos, 150 gramas de contrafilé é a melhor quantidade a ser pedida, ou seja, é quando o meu custo de manutenção de estoque com o meu custo de pedido se igualam ou virtualmente se igualam, eu posso tirar a prova aqui e a gente acompanhar com essa fórmula aí. Então, o custo total vai ser, primeiro, vamos fazer tanto um quanto o outro, não precisa seguir uma ordem. Então, o custo de pedido, ele é o CA, que é o nosso custo, perdão, é a nossa quantidade anual, né? É a nossa demanda anual. Então, é de 1.500 quilos, que a gente descobriu isso aí, a gente calculou. Ele é dividido pelo Q. O Q é a quantidade ou o lote de compra ou o lote econômico de compra, que nós encontramos no exercício que o lote de compra por desconto em relação à quantidade comprada, a gente viu que o melhor lote é o de 266 quilos, né? Vezes o custo unitário de pedido que o exercício informou que é de R$ 340. Então a gente encontra aí custo de pedido com esse item, né, anual é de R$ 1.916. O custo de manutenção de estoque, ele aqui a gente acompanha na fórmula em azul, ele é a quantidade, que é o lote econômico de compra, dividido por 2, vezes o preço unitário
que, no caso, a gente encontrou o melhor preço de R$ 36,00, vezes o custo de produto armazenado, que é 40% do valor do item. Ou seja, a gente tem esse custo igual, né? Tanto de pedido quanto de estoque, que a gente consegue ver aqui nesse gráfico. É a interseção dos dois. Quando eles, né, se tocam, a gente tem a melhor quantidade a ser comprada ao menor custo. Isso depois a gente vai conseguir visualizar melhor quando a gente for gerar o gráfico. Então, o total é a simples soma, né, do nosso custo de pedido com o custo de manutenção de estoque. Então é só a gente somar aqui e encontrar um custo total com o contrafilé de R$ 3.832,49, comprando por vez 266 kg aproximadamente. Bom, para eu gerar o gráfico, este gráfico aqui, que representa os custos de estoque, custo total, custo de pedido com custo de manutenção de estoque, eu preciso de mais dados. Eu não posso gerar só com esses dados aqui, né? Até porque se eu fizesse isso, eu não teria condições de gerar um gráfico ideal. Se eu só selecionar esses itens aqui, olha o que a gente teria, né? A gente vai gerar por gráfico de dispersão, então teria mais ou menos algo desse tipo, muito longe disso aqui. Então o que a gente vai ter que fazer é determinar valores, né, menores que o lote econômico de compra e maiores para a gente conseguir gerar esse gráfico. Então o que eu fiz foi dividir esse valor aqui por 10 e começar com 26 quilos, né, e de 10 em 10 para a gente chegar, a gente pode fazer aí, vamos dizer aí até 600, aqui foi muito, já dá para fazer uma boa representação. Vamos gerar ele aqui, ó, até aqui tá bom, ó. Então de 10 em 10 ele vai bater em algum momento nesse 266 aqui, ó. A gente pode até já deixar ele em azul, que é o nosso lote econômico de compra. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular o custo de pedido, o custo de manutenção de estoque, o custo total para cada lote desse aí. A gente depois vai poder discutir algumas coisas interessantes em relação a planejamento de compra, política de compra, né? Por que que a gente tem que fazer esse cálculo para minimizar o custo e questionar aquela velha máxima que quanto mais se compra, menor é o preço. E isso, até certo ponto, é verdade, a gente também vai ter a oportunidade de ver agora. Então a gente faz para todos, né? Depois a gente só replica a fórmula. Então a gente, para o lote de 26 quilos, então a gente vai fazer da mesma forma. A demanda anual do produto é o 1.500 quilos, né? A quantidade ou lote, neste caso, seria 26 quilos. Eu quero ver para 26 quilos qual que seria o custo, né? E aí, custo de pedido unitário, ele é fixo, ok? Então, eu já encontro aqui um valor de 19 mil. Depois a gente vai discutir isso aí. O custo de manutenção de estoque com esse produto seria, então, essa quantidade de 26 kg dividido por 2, vezes o preço unitário que a gente selecionou, o melhor fornecedor, né, a melhor quantidade e o melhor preço, e vezes o custo de manutenção de estoque, que o exercício informou que gira em 40% do valor dele. Então, vejam vocês que eu pedindo pouca quantidade, ou seja, 26 kg apenas do produto, veja que o meu custo de pedido ele é de 19 mil e o de manutenção de estoque de R$ 187 apenas. Óbvio, né? Pouca quantidade, eu não tenho tanto custo para fazer a manutenção desse estoque, seja em espaço, material, etc. Mas veja que o desperdício de fazer o pedido
de pouca quantidade. E aí a gente consegue enxergar isso aí no nosso gráfico, né? Que o custo de pedido ele tende a diminuir conforme aumenta-se a quantidade pedida. Então, pouca quantidade, o custo se eleva. E aí a gente faz aqui a soma para saber o custo total quando se pede 26 quilos apenas de contrafilé. Aqui, para a gente poder replicar, a gente só não vai travar a célula aqui da quantidade, né? Porém, os outros dados da fórmula, eles são fixos a todos, a gente seleciona e pressiona F4 para travar a tela, isso para todos, né? Exceto a célula da quantidade, né? Travamos tudo. Essa aqui não precisa travar, que vai ser a soma, ela vai correr igual. E aí a gente seleciona e corre até o final. Ok? E aí, vamos ver aqui, ó, a gente selecionar o nosso lote econômico de compra e o nosso custo. Então veja que interessante, né? E aí, que eu queria mostrar para vocês é uma questão aqui, até quando a gente comprar mais significa ser mais barato ou mais vantajoso, né? Vejam vocês aqui, a gente vai colocar uma seta aqui, ó. Até aqui, o custo está caindo, né? Vejam vocês aqui, ó. Então, se eu compro 26 quilos, o meu custo total é 19.802, né? Claro que conforme a quantidade, quanto menor a quantidade, maior será o meu custo de pedido e menor o meu custo de estoque. Vejam vocês então que ele tende a diminuir conforme eu vou aumentando a quantidade pedida, isso em custo total. Porém, a partir do nosso lote econômico de compra, ou seja, a partir de R$ 266, o meu custo volta a aumentar. É como se praticamente pedir 256 kg e 276 é o mesmo preço e daí adiante ele volta a aumentar. Então, não é de todo verdade, quanto mais se pede, mais barato fica. O preço unitário do produto, sim, mas a gente tem que prestar atenção os custos que envolve o armazenamento e o pedido desse produto, principalmente armazenamento, né? Então veja que a partir de 276 quilos, para o nosso caso, para a nossa realidade, para os custos envolvidos, para a demanda do produto, veja que ele volta a aumentar. E aí passa a ficar caro a partir de 266 quilos de contrafilé. Por isso que este ponto aqui é o leque, correto? Então, até aqui sim, quanto mais se pede, menor fica o custo. Porém, a partir do leque não. Veja que ele, a partir de 276 quilos, de R$ 3.832 de custo total, já passa para 3.835 e assim ele volta a aumentar. E aí a gente pode colocar aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar, é onde se encontra aqui os dois com o leque, né? Ele diminui até o leque e depois ele volta a aumentar. Certinho? Vamos tirar o zoom aqui. Seria isso aqui, ó. Então esse é o ponto ideal, que é chamado de leque. Para eu gerar esse gráfico então parecido com esse aqui, é o gráfico clássico, né? Nós vamos selecionar aqui todos esses itens que a gente gerou, né? A gente gerou bastante informação para gerar o gráfico, senão ia dar um ponto estranho, né? Um gráfico esquisito aí. E aí a gente manda inserir um gráfico de dispersão, ok? E aí está o nosso gráfico, a gente pode obviamente fazer as configurações nele, aumentar ele, né, tirar as linhas, e aí vocês podem fazer o que acharem melhor aí em relação ao visual. Nós podemos colocar aqui um tipo de gráfico e colocar uma legenda aqui.
custo, né, ou só assim. Aí, isto. Aqui a gente pode colocar lote de compra, né? Ou quantidade. Nesse caso aqui está em quilo, né? Essa legenda a gente pode colocar ela no topo, ok? Vamos apagar essas linhas. Isso é do gosto, né? E aí o nosso gráfico ele está pronto, né? Veja que ele é bem parecido aí com aquele gráfico que a gente tinha visto inicialmente. Então, pessoal, exatamente esse ponto aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, da interseção 1915, que a gente pode visualizar, ó, é justamente esse ponto aqui. Então, essa interseção é o próprio leque, né? E aí a gente pode, só a título de ilustração, colocar ele aqui para identificar se assim a gente quiser, né? Ok? Só para representar aqui. Então, essa interseção seria o nosso leque. Estou colocando aproximadamente aqui, né? A gente pode inserir uma caixa aqui. Vamos botar leque. Poderia deixar ele assim. Aqui. Aí, ó. Ok, pessoal? Então, esse ponto aqui no gráfico verde, conforme está a legenda, é o custo total de estoque, né? Que vai dar esse 3.832. Se a gente tocar nele, a gente consegue enxergar isso aí. E a interseção é o 1915, né? Então, está bem certinho aqui, entre 200 e 300, o leque é exatamente esse valor aqui de 266, ok? Mais configurações pode ser feita no gráfico, né? Para melhorar o gráfico. Mas basicamente a representação é essa aí, ok? Um forte abraço a todos aí, bons estudos.